Pergunta 948. Não é reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Ué, aí vai ser mais claro, né? Ai, vou me matar, tô tão envergonhado, vou me matar. O suicídio não apaga a falta, ao contrário. Em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se de lhe sofrer as consequências. Deus, que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Essa que é a questão, né? Ah, falando de tal, cometeu um crime, fez um ato, uma traição, qualquer coisa, ele tem uma falta. Ah, agora descobriram, colocaram na internet, aí ele vai se matar. Ele tem dois problemas para resolver. Esse problema não vai desaparecer e agora ele criou outro. Talvez esse problema seria simplesmente ele encarar a verdade. Como um músico famoso aí tinha uma prática assim e tentaram se aproveitar dele, numa prática que teoricamente para algumas pessoas eram vergonhosas. Ele poderia ficar ali se debatendo, correndo, escondido, se matar, não sei. Aumentaria mais ainda a aura de dúvida e de especulação sobre ele. O que ele fez? Assumiu. Ó, eu faço assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Acabou a história. E agora? Ué, eu fiz algum mal? Se eu fiz algum mal, eu reparo. Não fiz mal nenhum, vamos seguir a vida. Então o grande problema é as pessoas se colocarem numa situação muito superior. Ai, falando de tal, é dirigente do instituto de não sei da onde. Mas ele está com problema de depressão. Não, mas esconde, ninguém pode saber. Por que ninguém pode saber? Porque ele é um ser especial? Não, porque as pessoas acreditam nisso. Ó, tem um centro espírita que tem 40.000 pessoas por semana. Então o diretor de lá é um espiritual avançadíssimo. Significa nada. A diferença é que tem uma responsabilidade. Qualquer erro dele rebate em 40.000. Aquele que tem um centro espírita com 10, o erro dele rebate sobre 10. Só isso. Então as pessoas, não, mas falando de tal, ele é da federativa de não sei da onde, ele não pode estar deprimido. Eu já vi pessoas perseguidas em federativa porque separou. Porque a lei de amor não era mais suficiente para viver em casal. Eles se separaram e ele foi proibido de fazer atividades na federativa. Por que foi proibido? Porque pessoas malignas, desconhecedoras da doutrina dos espíritas codificado por Allan Kardec, utilizaram de tradições religiosas fora do espiritismo para lhes proibir, aliado às suas maldades, porque essa pessoa poderia ter um pouquinho de caridade também, um pouquinho de amor, um pouquinho de respeito ao próximo, né? Entender a lei de liberdade, nada disso. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Errou, às vezes nem erro é. Por exemplo, né, já citamos nas perguntas anteriores, autores, porque ele teve relação fora do casamento. Enfim, no século XIX, isso era um problema. Era um problema? É um problema universal ter relação sexual fora do casamento? Nenhum. Nenhum, desde que não seja vulnerável, né? Alguém que não tenha posse das suas próprias escolhas. Não é. Mas no século XIX era. Teve consequências morais para ele. E hoje? Hoje não tem. Por quê? Porque não é a lei eterna e imutável, não é a lei moral universal, não é a lei divina, é uma lei humana, é uma tradição humana. Então, mas ele estava no mundo espiritual sofrendo. Sim, porque ele está submetido às questões da sua própria consciência. Então, se alguém cometer um equívoco, primeiro saber se foi equívoco mesmo. Mas como conta lá a biografia do Malcolm X, né? O seu líder tinham condutas em desacordo, ele preferiu se afastar. E é isso, né?
filme Malcolm X. Ele se afastou, pronto. E agora? Ah, mas fulano de tal cometeu erro. Ele que assuma. Isso, pronto. Ah, se ele cometer suicídio? Se ele cometer suicídio, ele agora tem 2 problemas, se não 3, e assim vai, né? Porque ele cometeu o erro, suicidou, desamparou os filhos e tantas outras, e sei lá quantas outras consequências podem ter aí.